Bom dia, nós estamos aqui com Giovanni Gerola, produtor cultural daqui do IFRN, Unidade Rocas. E eu gostaria de saber de você, meu amigo, por favor, discorra um pouquinho mais sobre a sua experiência sobre produção cultural e mídia. Como essa situação, essa relação se dá atualmente, e se você quiser fazer um pequeno histórico, fique à vontade. Eu acho que mídia e produção cultural são assuntos que não poderiam caminhar separadamente, né? Uma coisa está totalmente integrada à outra. A produção cultural na nossa atual configuração de mercado, de sociedade, de ambiente político-econômico, né? A produção cultural hoje ela não teria como se manter nem como subsistir sem a utilização dos vários instrumentos de mídia e tecnologias que a gente tem à disposição, né? Então, isso vale tanto para meios mais tradicionais, como os meios offline, né? Televisão, rádio, jornal, revista impressa, mas isso vale também para todos os eletrônicos e os mais, que a gente pode perceber como mais atuais, né? Que são as redes sociais, Instagram e mesmo canais de mensagem. Eu acho que tudo pode ser muito bem aproveitado e não só pode como deve, né? É uma necessidade, acima de tudo uma necessidade para que a produção cultural exista e se mantenha. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos observado, assim como no Brasil e no mundo, uma introdução dessa tecnologia através das redes sociais. E qual o impacto que você observa, que a gente viveu, penso eu que você viveu um pouco, da era que a tecnologia como smartphone, computador, internet era muito mais precária do que nós temos hoje. Essa conectividade muito gigante em relação a um passado muito recente, de 30, 40 anos anterior do que nós estamos fazendo hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A pergunta é, no local, como a gente está se desenvolvendo em termos da utilização dessa tecnologia, como as redes sociais, em termos de produção cultural e a utilização dela em nível local? Olha, eu vejo que vem sendo usado. Eu vejo que vem sendo usado. Assim, honestamente, para te dizer a verdade, eu não sei, eu não tenho assim... Eu nunca cheguei a ver análises criteriosas acerca da efetividade, né, dos resultados que se obtém a partir do uso dessas mídias. Assim, eu sei que elas estão sendo utilizadas. Eu, por exemplo, não sou um grande adepto de rede social. Eu tenho conta no Instagram, eu tenho conta no Facebook, mas para fins particulares eu não utilizo. Eu uso esses canais apenas para acompanhar atividades que eu devo acompanhar por uma necessidade profissional mesmo, para saber o que está acontecendo, aonde está tendo evento, aonde está tendo exposição, aonde está tendo festival de filme, aonde está tendo alguma festa, sei lá, enfim, as atividades culturais do próprio IFRN, né, os projetos de extensão que eles promovem. Então, assim, para fins desse acompanhamento é que eu acabo utilizando, e daí por meio desse acompanhamento eu vejo como as pessoas usam. Eu acho que dentro desse mundo, né, porque ali eu tô acompanhando um mundo que acontece dentro do mundo que eu vivo. Então isso, na verdade, acaba sendo muito fácil. Eu não consigo, de dentro desse mundo, aferir a efetividade, a eficiência desse uso que os meus colegas estão fazendo, né, os meus colegas produtores culturais. Mas eu imagino que, se eles estão trabalhando e eles estão usando esses veículos, eles devam trazer sim algum resultado, né? Não sei se é o resultado esperado, não sei se é capaz de dar à cultura local, né, já que a sua pergunta ela tem esse gancho na produção cultural local, regional. Eu não sei se é conseguida a projeção que se gostaria de ter, né, porque o uso do mídia ele é necessário exatamente para que você dê a projeção necessária ao seu produto. Não sei te dizer se isso está sendo alcançado. E não conheço nenhum estudo, nenhuma análise que traga, por exemplo, números concretos acerca dessa eficiência, tá? Então eu não saberia te responder essa pergunta com precisão, mas assim, de uma forma geral, talvez. No caso, o que nós estamos falando é a conexão das pessoas através do WhatsApp, do Facebook, são grupos de pessoas, são bolhas que são criadas. Exato. E que antes mesmo dessa tecnologia aflorar já existia através do telefone, as pessoas já marcavam na sala de aula, já tinha aquelas bolhas que as pessoas saíam em grupos para ir num evento, numa atividade artística. Hoje, nós temos as plataformas como Facebook, YouTube, Google, mapeando as pessoas, chamados algoritmos, e direcionando elas para o mesmo público afim. Como você vê isso na produção cultural, essa relação?
Eu acho que pode ser muito bom e pode ser muito ruim, né? Tem pontos positivos e negativos. É fato que, para a produção cultural de forma geral, né, na mesma medida em que o uso das mídias, né, e aqui não só falando das plataformas, mas inclusive das plataformas, o uso das mídias, ela trouxe historicamente para a produção cultural um aspecto de massificação, né, que acaba deslocando um pouco a produção local e a produção regional, deixando ela realmente um pouco mais circunscrita ali a pequenos grupos, né, de consumo mesmo desses produtos. Eu acho que isso é um ponto negativo, mas é inafastável. E o que as plataformas digitais fazem, no meu entendimento, é intensificar um pouco mais esse movimento que já é histórico da massificação, esse movimento que vem já da virada dos anos 70 para os anos 80, né, quando foi chegando o computador, depois dos anos 90 a chegada da internet. Então essa massificação ela vem tomando uma velocidade e, assim, na minha perspectiva, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil para o produtor cultural local ou regional o fato de ter que criar uma concorrência, né, uma concorrência forte o suficiente para competir espaço com grandes realizações culturais, né? Então, nesse movimento de massificação, o que você acaba vendo é que esses grandes eventos eles vão tomando proporções cada vez maiores, eles vão ocupando espaços cada vez maiores e vai ficando cada vez mais difícil para quem é regional ocupar esses espaços com a mesma rapidez, com a mesma agilidade, né? Porque a gente sabe que, assim, essa lógica midiática das plataformas digitais que vem se impondo, ela acentua também, tem uma faceta disso, que é uma faceta bastante perversa, e a gente sabe muito bem que quando você desenvolve uma campanha com um produto em plataforma digital, é muito importante você ter ali uma injeção de recursos especificamente para aquela campanha, né? E as plataformas digitais, elas vivem disso, elas vivem de link patrocinado. Então, é muito mais fácil para quem está produzindo um grande evento, né, um grande produto cultural que tem aí um fomento vultuoso, você conseguir ali direcionar uma parte maior do seu orçamento para o evento ou para o seu produto, direcionar uma boa parte desse orçamento para campanhas de plataformas digitais é muito mais fácil do que para quem está ali trabalhando, né, no desenvolvimento de produtos de cultura locais, né, ou mesmo regionais, porque no nível regional também é difícil. Eu acho que isso a gente vê muito aqui no Rio Grande do Norte, né, como é realmente difícil você... primeiro, já é muito difícil você conseguir os recursos suficientes que você precisaria para o desenvolvimento do produto em si, né? Então, para além do produto, você parece que vai se formatando um cenário em que você vai precisar injetar cada vez mais recurso na própria divulgação do seu produto. E isso vai ficando cada vez mais difícil. Embora exista esse discurso de que a plataforma digital, ela democratiza, né? A plataforma digital, ela dá voz à cidadania, né? Aproveitando o seu tema, eu acho que isso é bastante controverso. Na mesma medida em que as plataformas digitais criam bolhas, né? E para poder furar essas bolhas ou avançar em nichos de mercado diferentes daquele com o qual você está falando, você precisa ter uma boa injeção de dinheiro nas próprias plataformas. Nós estamos falando aqui uma questão que é muito financeira, né? Então, aquilo que rende dinheiro, rende recursos, é onde se investe mais, principalmente falando na mídia tradicional que se adentrou às plataformas. Mas nós temos também a aferição de pessoas aqui nas Rocas, por exemplo, que fazem pequenos vídeos e conseguem ter aquela visualização que não se tinha antes. E essa chamada mídia alternativa, ou mídia que surge, que não teria um espaço na mídia tradicional há poucos anos atrás, como a gente já conversou. Aqui no IFRN, qual a sua experimentação como produtor cultural nesse sentido? Olha, eu já vi... Então, a minha experiência é essa que eu contei para você. Eu uso os veículos e eu acompanho as publicações dos produtos culturais que saem daqui de dentro, do IFRN, do nosso campus principalmente, né, porque é onde está localizado o curso de produção cultural. Eu vejo isso principalmente por meio das plataformas digitais. Agora, eu não vejo nada de grande alcance. Nunca vi nada de alcance surpreendente, vamos dizer dessa forma, né? Eu vejo tudo muito dentro de uma bolha. Eu não vejo nada estourando essa bolha, sabe? Para fora
para atingir grandes espaços fora daqui. Eu desconheço isso, posso também estar, talvez por eu estar aqui há pouco tempo ainda não tenha visto, se é que isso existiu. Há sim alguns projetos, por exemplo, vou citar um exemplo, a gente teve há poucas semanas atrás o Ateliê a Céu Aberto, foi um trabalho de um projeto de extensão que engajou uma série de artistas da comunidade, foi um trabalho que tem uma divulgação bacana, mas por que ele é um trabalho mais amplo? Porque ele já tem uma história, né? Então já acontece há alguns anos. E quando você compara ele com outros projetos de extensão, o que você tem no Ateliê a Céu Aberto que não tem em outros projetos é financiamento, né? Então, é uma questão financeira? Infelizmente é uma questão financeira, sabe? A pessoa da comunidade, tem o funkeiro da comunidade que grava um vídeo e viraliza, e essa pessoa, sim, pode ser que sim. Algumas pessoas elas têm essa sorte, mas eu acho que a gente está conversando aqui não é de um caso, né? Um caso de uma pessoa que fez um vídeo, viralizou, deu sorte, viralizou, tem 2 milhões de seguidores e começou a ganhar dinheiro no YouTube. Isso pode acontecer? Pode. Mas qual a chance disso acontecer com um produto cultural, né? Dentre tantos, né? Porque a produção cultural, né? Quando você trata a produção cultural como um eixo importantíssimo de construção de cidadania, né? E como um eixo importantíssimo de plataforma, ela mesma uma plataforma democrática, né, de você conseguir visualizar, de visualização, de visibilidade de diversos pontos de vista, né, de diversas tendências sociais, né? E aqui a gente não está falando só de artes, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de ideias, a gente está falando de política. A produção cultural ela tem uma influência em tudo isso. Deixa eu lhe perguntar, especificamente para finalizarmos, você acha que a produção cultural pode se apropriar de muitos desses recursos, que é muito inovador para a gente não deu nem tempo de assentar e assimilar as transformações que ocorreram depois da inserção, principalmente dos smartphones, da internet de alta velocidade, o pessoal está assistindo filmes e resoluções de alta qualidade através da internet, coisa que no passado recente isso era improvável. O que você acha que o produtor cultural, quais as atenções que ele tem que direcionar nessa nova perspectiva para se apropriar dessa tecnologia que surge? Para se apropriar da tecnologia, olha, eu acho que você se apropriar da tecnologia é o de menos. Eu acho que você tem que se apropriar daquilo que você vai produzir. É isso o mais importante. Quando você se apropria do que você vai produzir, significa que você entende muito bem para quem aquilo vai servir ou para quem você vai vender aquilo. Conhecer o seu nicho de mercado, conhecer o seu público-alvo, é algo importantíssimo quando você está falando de plataformas digitais. Já era importante antes, né? Quando você pagava um banner para ser publicado num grande jornal de circulação local, ou quando você fazia uma campanha publicitária para televisão de algum produto, você já pensava, né? Isso já era ali um raciocínio mandatório, até mesmo mandatório para quem planeja uma campanha publicitária, por exemplo. Com as plataformas digitais isso não muda, né? Muito pelo contrário, isso vai ficando cada vez mais importante, então você tem que ter uma pesquisa de mercado muito mais apurada e você só vai conseguir fazer uma boa pesquisa de mercado quando você tiver, antes de mais nada, apropriado do seu produto, né? Daquilo que você está desenvolvendo, então tem que ter você tem que ter tudo ali muito bem especificado, muito bem determinado para que você saiba a quem aquilo vai agradar, a quem eu vou atingir com isso e a partir daí você procurar, né, quais vão ser as plataformas que melhor vão me atender de acordo com esse público que eu quero atingir. Eu acho que esse caminho das pedras é o que falta, sabe? Normalmente as pessoas fazem o caminho inverso. Eu vou me apropriar da tecnologia. Que legal, isso aqui é o Instagram, ele funciona assim, o Instagram serve para isso. Tá, mas eu acho que o Instagram ele não tem que ser o seu objeto de conhecimento. O Instagram, para o produtor cultural, ele só é uma ferramenta. Ele não tem que ser o seu foco. O seu foco é o seu produto. Para você vender, antes de mais nada, antes de ter televisão, antes de ter rádio, antes de ter plataforma digital, para você vender um produto, o seu produto tem que ser bom. E eu acho que isso as pessoas estão esquecendo. Talvez elas estejam um pouco perdidas nesse ambiente vamos usar a palavra rico para ser simpático, né? Para não dizer quase verborrágico, né? Porque são tantos instrumentos, são tantas possibilidades de divulgação.
que você acaba perdendo um pouco o foco daquilo que você efetivamente precisa desenvolver, que você precisa estudar, que você precisa dar atenção, né? Então, da minha perspectiva, que sou uma pessoa, e essa é uma perspectiva, me perdoem todos os que pensam em sentido contrário, mas eu sou uma pessoa de cultura analógica, né? Eu não cresci no meio digital, o meio digital ele se soma para mim. Né? Então eu tenho uma visão um pouco crítica, talvez até um pouco crítica demais em relação a esse mundo, mas eu acho que eu tendo a ter um apreço e um cuidado um pouco maior pelo produto. E eu acho que como isso vai ser divulgado e como isso vai ser difundido é uma questão importantíssima, ela é central, mas ela não é o principal objetivo do meu trabalho. Então, acho que é isso, né? Essa é a minha opinião. Obrigado, Giovanni. Eu, Gil César, entrevistei você com muita alegria, muita satisfação. Digo só agradecer de coração a boa entrevista que fizemos e a turma vai ficar feliz em fazer essa discussão em sala de aula. Obrigado.